Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nesta quinta-feira, nosso devocional está contido em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O tema proposto são os membros de Cristo, ou os membros do corpo de Cristo. Nesse sentido, nós devemos fazer uma reflexão, já que a quinta-feira anterior à sexta-feira da paixão, que nós chamamos, a crucificação do Senhor Jesus, foi também um momento que ele realizou a sua última ceia com os discípulos, onde lavou os pés dos discípulos, onde deu instruções aos discípulos. Nós estamos falando durante essa semana sobre a Páscoa também. E nos traz uma reflexão. Quais são as características daqueles que são estes participantes do corpo de Cristo, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo? Bom, em primeiro lugar, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo são os que têm a sua vida, uma vida cultica. Isto é, toda a sua maneira de viver adora o Senhor Jesus. Assim como Cristo não fez separação entre a sua vida pública e a sua vida privada, entre a sua vida devocional e a sua vida secular, aqueles que são participantes do corpo de Cristo em particular, que são membros do corpo de Cristo, devem glorificá-lo em toda a sua vida. A fé em Jesus deve estar presente em todos os segmentos da vida do cristão, de maneira que ele se torna um com Cristo, isto é, aonde ele vai, o Senhor Jesus está com ele. Em segundo lugar, aquele que pertence ao corpo de Cristo é aquele que tem a ideia, a consciência que ele vive em coletividade. Nós não vemos nenhuma palavra na Bíblia referindo-se a alguém individualmente como santo. Na Bíblia, todas as vezes que nós vemos essa expressão santo, que não seja direcionada a Deus, isto é, um homem santo, ele está contido num coletivo. Aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Filipenses, aos santos, a coletividade. Isto é, a igreja somos nós, não é isso? A igreja não sou eu, a igreja não é você particularmente, mas a igreja somos nós. Então aquele que tem esta noção de igreja como um corpo, ele sabe que ele em coletividade faz parte da igreja de Cristo. Assim também Jesus, quando estava na ceia, né, e ele faz a menção da unidade e do corpo, e ele lava os pés então dos discípulos. Deus ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Jesus é Deus. E traz-nos a ideia de que não existe esta separação entre o clero e o laicado, né? Entre o sacerdote e os leigos. Não. Todos nós somos sacerdócio universal. Todos nós temos o mesmo acesso ao Pai. De forma que nós temos ministérios que nos ajudam a sermos admoestados, a sermos exortados no nosso cotidiano, mas isso não faz uma categoria especial ou uma diferenciação entre categorias dos membros do corpo de Cristo. Todos nós temos a mesma importância no corpo de Cristo. Em terceiro lugar, o corpo de Cristo é marcado por aqueles que são perseverantes. Em Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 14, Hebreus 3 e 14 diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo. Em alguma tradução diz parceiros, mas aqui eu prefiro esta daqui, diz participantes. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio
de nossa ou da nossa confiança até o fim. Quando é que nós sabemos que alguém faz parte do corpo de Cristo? No fim. Paulo, quando ele está próximo da morte, ele diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira, mas mantive a fé. Guardei a fé. Nós só vamos saber aqueles que são participantes do corpo de Cristo quando esta pessoa é perseverante do início da sua fé até o final. E assim, todos nós, membros do corpo de Cristo, devemos nos auxiliar uns aos outros nesta reflexão. Se Cristo, que é a cabeça do corpo, sofreu, se humilhou, se deu por nós, nos ama com amor incondicional, muito mais nós que somos participantes, isto é, partes do corpo de Cristo, devemos nos colocar nesta quinta-feira, neste momento que antecede a Páscoa, né? A passagem, Páscoa é passagem da morte para a vida, da condenação para a justificação, da separação total de Deus para a vida eterna com o Senhor. Nós devemos nos conscientizar que cada um de nós somos partes uns dos outros e assim estamos unidos. Aqueles que não têm consciência disso, eles estão vivendo enganados, ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Qual é a nossa oração então? A nossa oração é que o Senhor Jesus alcance estas pessoas. E se você está me ouvindo e ainda não tem essa consciência disso que falamos aqui, ore ao Senhor, faça uma oração sincera e peça: Senhor, salva-me, eu preciso ainda ser salvo. E Jesus disse: ninguém que vier a mim, eu lançarei fora. Que Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa desfrutar de momentos de comunhão com Deus neste fim de semana, em que no mundo cristão nós começamos hoje e até domingo comemoramos, não é? A Páscoa do Senhor, a passagem, a morte, a paixão, a morte e a ressurreição do nosso glorioso e eterno Salvador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.